O arrependimento, o perdão, é um bom início para um recomeço. Sim, admitir as nossas falhas, reconhecer nossas negligências, às vezes, um tropeçar. Puxa, quanta diferença faz isso nas nossas vidas quando nós reconhecemos tudo isso. E quando nós olhamos para a história de Davi, ainda que eu não vá por esse caminho, mas a canção me fez lembrar também um pouquinho desta verdade. Olha, quando a gente olha para a história de Davi, e você sabe por que Davi, inspirado que foi por Deus, escreveu o Salmo 51, era a marca do perdão dele, era a marca do arrependimento dele, era o momento de ele extravasar a sua humanidade diante de Deus e dizer: me perdoe, Senhor, eu falhei, mas eu quero recomeçar. E ali então, ele não quer voltar do mesmo jeito, ele quer voltar com um coração diferente, como a canção nos ensinou, nos inspirou e como também o texto bíblico nos inspira. Então eu quero que você fique aí com a sua Bíblia, com o livro sagrado aberto no Salmo 51. Eu não vou lê-lo inteiro, mas daqui a pouquinho eu vou citar alguns versículos e vou ler com você, e você vai poder então acompanhar. Quando eu olho para a história da minha vida, eu percebo que desde a minha adolescência, por meio também da minha vida profissional e da minha experiência profissional, Deus trabalhou por meio de recomeços. Eu comecei na minha vida profissional, como talvez todo adolescente começava naquela época, fui empregado numa empresa nacional de petróleo, e ali eu era um office boy, e comecei como office boy. E eu já contei essa história, eu tinha uma maleta 007, um molho de chave assim, igual da Lurdinha, sabe? Igual da Zilda, cheio de porta. E eu passava nos bancos, recolhendo nas caixinhas dos bancos as correspondências da empresa. Depois de um tempo eu fui promovido, passei a ser auxiliar de escritório. E como auxiliar de escritório eu trabalhava no departamento de logística. E o meu trabalho era calcular ou conferir o valor dos fretes que as transportadoras estavam cobrando da empresa. Nesse meio tempo, então, papai já trabalhava com o seu negócio, ele já tinha o seu negócio, e nós decidimos, então, ir para o campo da pizzaria. E eu me lembro, então, da minha experiência como sócio na pizzaria. Você já viu aquelas placas em comércio sobre nova direção ou sob nova direção? Quando você passa aí pelo seu caminho, no seu bairro, quantos estabelecimentos comerciais de tempo em tempo, ou o mesmo estabelecimento comercial, ou o mesmo ponto comercial, de tempo em tempo está lá, sob nova direção? E nós pegamos naquela ocasião uma pizzaria ali na Dr. Zucchini, na zona norte de São Paulo, que estava caída. Mesmo porque nós não tínhamos muitos recursos, tínhamos que pegar algo que estava caído e tentar reerguê-lo. E eu recomecei aquela pizzaria sem experiência alguma. Fui aprender a fazer massa de pizza, fui aprender a acender o forno de lenha, fui aprender a mexer a pizza no forno de lenha, fui aprender tudo. Fui garçom, fui entregador de pizza, fui comprador, fui gerente. Eu era aquilo que as pessoas dizem, eu era literalmente aquilo que as pessoas dizem. Eu era o proprietário daquela pizzaria. Como é difícil o recomeço. Mas aí nós então começamos a trabalhar, começamos então a desmistificar aquilo que havia de conceito, pizzaria, e o ponto começou a ser valorizado, começou a crescer, e daqui a pouquinho a rede do Habib's chegou. E a rede do Habib's queria comprar o nosso ponto. Foi a época então que nós pensamos em vender e seguir para outros ares. Foi um recomeço difícil aquele. Mas eu tive grandes lições naquele recomeço, poder então aprender coisas novas, poder ver que quando você trabalha direito, quando você tem um bom atendimento, quando você entrega o que promete, quando você coloca qualidade no produto, você consegue então reerguer. E ali eu comecei a criar, e a pizzaria começou a criar identidade e também respeito no bairro, por isso que
o Habib's cresceu o olho para o ponto e chegou para comprar o ponto de nós. Bom, saí de lá, continuei vivendo a minha vida, né, trabalhando com o papai, daqui a pouquinho veio o casamento, e no casamento eu também tive que recomeçar. Na época em que eu casei, eu trabalhava com transporte escolar, eu já fui um condutor escolar. Né, já brinquei muito com criança no meu carro, né? Comecei com uma van, depois com um micro-ônibus, e eu me lembro daquela época quando uma pessoa, nessa ocasião eu tinha mudado lá para o Grajaú. Casei e fui morar lá no Grajaú, lá na Zona Sul de São Paulo, extreminho da Zona Sul de São Paulo, e a diretora da escola, perto de casa, me telefonou e disse assim: Fernando, nós estamos com um problema aqui. Ninguém mais quer colocar as crianças com o tio que está aqui. Ele deu um problema, perdeu a credibilidade, perdeu a confiança e nós estamos perdendo, né, a possibilidade de influenciar e ajudar as crianças. Na época era uma MEI. E aquela MEI tinha 3 períodos, né, das 7 às 11, das 11 às 3 e das 3 às 7. E naquela época, então, eu aceitei o desafio. Eu estava trabalhando no Ipiranga, né, numa escola particular aqui no Ipiranga, e eu falei assim, eu vou ficar perto de casa. Aí eu trabalho aqui perto de casa, e já moro aqui no Grajaú, vou trabalhar aqui, e aí eu recomecei. E aí chegamos na escola, apresentamos a proposta, né, naquela ocasião eu já estava com uma van, né, a Mercedes tinha uma van, e eu estava com uma Mercedes da van, uma van da Mercedes, e ali a gente recomeçou. E fomos conquistando criança, pais, credibilidade, muito difícil. Eu servia uma comunidade, eu servia pais que moravam num bairro chamado Vila Natal. Então as ruas chamavam tudo Natal, né? Banana Natal, Coco Natal, e era assim o nome das ruas. Só que não tinha uma rua pavimentada, uma rua sequer pavimentada. Foi um tempo muito difícil, com chuva, eu já quase capotei com criança dentro de carro, eu já fiquei atolado com criança dentro de carro, né? Muito difícil, mas começamos. E naquela ocasião, quando eu passei o ponto, porque vem a nova fase da minha vida de recomeço, quando eu passei o ponto, nós estávamos com 90 crianças na van. 30 crianças em cada período. E nós tínhamos que fazer 2 viagens. Eu pegava 15, 17 crianças que cabia na van, levava para a escola, a Lília ficava lá na escola com as crianças até a porta abrir para elas entrarem, ia buscar os outros 15, 17 e chegava. E assim, uma loucura, 90 crianças. Mas Deus abençoou. Aprendi muitas coisas com aquele recomeço. Sabe, com aquele recomeço eu aprendi que relacionamentos são importantes. Na pizzaria eu aprendi que qualidade, pontualidade, entrega era importante. Com o condutor escolar eu aprendi que relacionamento era importante. As crianças gostavam, eu gostava delas. Naquela época eu tinha fita cassete e eu colocava a Turma do Print para elas ouvirem. Não sei se você conhece a Turma do Print, eu estou entregando minha idade aqui, o Chuchu também já está bem velhinho, coitado. Não, o Chuchu está bem. Mas eu colocava a Turma do Print para as crianças ouvirem. E as crianças eram evangelizadas pela Turma do Print, eu não podia falar, eu não falava, mas a música ia entrando, enquanto a gente ia cantando a Turma do Print, eu ia deixando crianças pelas ruas, e assim a gente recomeçou com aquela escola. Chegou o tempo de passar o ponto. Eu me lembro da diretora me chamar chorando e dizendo assim, não vá embora. Eu falo, eu preciso ir. Foi o tempo então em que Deus me chamou para o ministério pastoral. E aí então era tempo de abandonar as crianças e a perua escolar e ir para o ministério pastoral. E eu me recordo então que vivendo o ministério pastoral eu tive que recomeçar. Né? Veio a primeira igreja, como a igreja já sabe, fui convidado a ser pastor auxiliar de Boas Novas e ali começamos o ministério. E vivemos um tempo fantástico ali, aprendendo, recomeçando. Né? A igreja estava em crescimento, muito parecida à história de Nova Jerusalém que eu estou vivendo com a história de Boas Novas, muito parecida. Né? O tempo que eu cheguei, né? Juventude chegando, e eu fui ser pastor de adolescente naquela época, e recomeçando, e juntando adolescente, trabalhando, e assim nós começamos. Mas quanto ao ministério pastoral, eu quero falar sobre um recomeço que
foi muito difícil. Foi tão difícil que, na verdade, eu nem tive a coragem de seguir adiante. No meio da minha experiência ministerial, né, chegou para mim um convite de conhecer uma cidade no interior. E eles queriam que eu fosse conhecer essa cidade. E ali então eu fui conhecer a cidade e eles me levaram até a primeira igreja batista daquela cidade. E quando eu cheguei naquela igreja, eles disseram assim: Fernando, nós gostaríamos que você assumisse esta igreja. Nós gostaríamos que você nos ajudasse a reerguer essa igreja. Em outras palavras, estava dizendo assim: Fernando, nós precisamos que você nos ajude a recomeçar nessa cidade. E aí eles falaram assim: o pastor que estava aqui, ele deixou um péssimo testemunho. E essa igreja, ela tem uma estigma. Essa igreja é conhecida na cidade como a igreja dos drogados. Eu falei assim: que legal, a igreja dos drogados. Eles têm um trabalho bonito de recuperação e resgate dos drogados. Ele disse: não, Fernando, se fosse assim, eu não precisava de você aqui. A igreja estaria feliz. O pastor vendia, repassava droga nessa igreja. E assim como essa igreja é conhecida, todo mundo que quer comprar droga sabe onde comprar. É na igreja batista, na primeira igreja batista daquela cidade, que claro eu não vou mencionar. E aí eu orei a Deus e falei que eu não tinha coragem. Disse para Deus: eu não tenho coragem desse recomeço. E foi um tempo muito difícil. Foi um tempo muito difícil porque eu sempre pensava naquela igreja, orava por aquela igreja e dizia que o Senhor sustente aquela igreja e mude a história daquela igreja. Mas eu não tenho condição. Por que eu estou dizendo desta igreja? Porque eu quero que você perceba que muitas vezes recomeçar, colocar assim, sob nova direção. Se eu chegasse naquela igreja, eu ia ter que colocar uma faixa lá, sob nova direção. Teoricamente, eu teria que trabalhar para dizer: olha, aquele tempo passou, né? Aquele estigma passou. É muito mais difícil você recomeçar do que você começar. É muito mais difícil, é muito mais fácil você pegar um ponto do zero e criar um negócio e você talvez ser bem sucedido nesse negócio do que você pegar um ponto que já tem um estigma e está lá de tempo em tempo, sob nova direção, sob nova direção, sob nova direção. Quando a gente olha para as nossas vidas, não é assim? Não é muito mais fácil, né, começar a andar do que sofrer um acidente e depois de adulto ter que reaprender a andar? Não é muito mais fácil começar a aprender a falar do que depois de um AVC tentar aprender a falar de novo? Não é muito mais fácil, né, a gente, os primeiros anos de escola, e você está ali aprendendo a escrever, e você está ali aprendendo a ler, do que talvez lá depois, né, com alguma enfermidade, você ter que tentar recuperar a sua coordenação motora? Começar é muito mais fácil. Eu admito isso. Começar é muito mais simples. Também começar é aquela expectativa, né, do novo, né, a expectativa da descoberta, a expectativa da alegria, né? Eu fico imaginando os papais da nossa igreja que estão aí com os filhinhos pequenos e, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do Renato e da Pri, vem dos primeiros passinhos do Rafael, né? Posso pegar o João e a Greta, vem dos primeiros passinhos do Gabriel. Eu posso pegar o Juan, né, e a Poliane e falar: Juan e Poliane, como foi os primeiros passinhos do Miguel? Aquela alegria, a criança aprendendo a andar, se equilibrando, né? Ela dá um passo, todo mundo, parabéns! Ela quase mal saiu do lugar. A primeira palavra, né, os pais dizendo, falou papai, a mãe dizendo, não, falou mamãe. E a avó dizendo, não falou nem papai nem mamãe, falou vovô, falou vovó. E a gente querendo que a criança fale primeiro o nosso nome, ou chame o papai, ou chame a mamãe, ou chame a vovó e chame o vovô. Não é gostoso os começos, as descobertas, né? Quando a gente vai vendo aí o crescimento de uma criança, né? É o primeiro andar, é a primeira fala,
é o primeiro dentinho que cai, é o primeiro corte que recebe, é o primeiro ponto, é a primeira injeção, é a primeira febre, né? É o primeiro aniversário. Puxa, como isso é gostoso. O começo é os anos dos primeiros, é o ano da descoberta, é o ano, né, das revelações. Já o recomeço é o ano das interrogações, são os anos das dúvidas, são os anos de mais perguntas do que respostas, são os anos de muitas vezes ter que abandonar algumas coisas. O Salmo 51 está falando sobre Davi, o rei Davi, o homem que estava no auge da sua carreira, o homem, né, que estava voando baixo, conquistando reinos, vencendo exércitos, né? Decidiu não construir o palácio para erguer o santuário de Deus. Um homem então que era famoso, que era conhecido, um homem que estava no auge da sua carreira. Se nós pensarmos em Davi, nós podemos dizer que é aquele momento da carreira onde você está voando baixo, onde você está no ano de conquista, no ano de alargar território, no ano, né, de estender tendas, no ano de conquistar coisas. Está tudo certo, você está trabalhando, você está vencendo, você está começando a ser conhecido, está vindo reconhecimento, as pessoas estão te respeitando, as pessoas estão, né, temendo a sua força. As outras nações, no caso de Davi, já temiam Davi por causa do Deus que estava por detrás dele, tudo indo muito bem. Foi preciso só um deslize para tudo isso desmoronar. Um deslize para tudo isso cair por terra. Oh, maldita janela do palácio! Ah, Davi não devia ter olhado para aquela janela em hipótese alguma. Oh, maldita janela! E aí Davi então olha para baixo, olha na janela, vê aquela moça bonita se banhando. E ali então foi a derrocada de Davi. O texto bíblico diz em 2 Samuel 12 que a espada foi colocada sobre a família de Davi. Mas olha, foi um único deslize, um único tropeçar, para que o castelo desmoronasse, para que todo o trabalho de Davi, todas as conquistas de Davi, todo o respeito de Davi, toda a pugência do reino dele, toda a influência do reino dele, viesse por água abaixo. Um deslize, para ele ter que recomeçar. E a gente, quando acompanha a história de Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, a gente vê então, daqui a pouquinho, né, as coisas que Davi viveu, sendo replicada na vida dele, como a espada que está sobre a sua família. Você conhece a história. Ah, vem a morte do filho. Primeiro filho com Batseba. Ele ora, ele clama, ele jejua, mas o filho é tirado, como o profeta Natã havia avisado que aconteceria. Mas a história não para por aí. Daqui a pouquinho, Davi é surpreendido com a notícia, né, de que 2 dos seus filhos estão mantendo relacionamento sexual. O incesto dentro da família de Davi. O homem, aparentemente, pelo que o texto bíblico diz, né, força Tamar a um relacionamento. Força Tamar a se deitar com ele. E ali então começa o incesto dentro da família de Davi. Foi um deslize apenas. Daqui a pouquinho, Absalão vai ter que vingar a irmã Tamar. E Absalão vai e mata o irmão, para vingar a irmã Tamar. Mas esse mesmo Absalão vai tentar usurpar o trono de Davi, assim como Davi tinha usurpado a mulher de Urias. E assim a gente vê a espada sobre a família de Davi. Como o texto de 2 Samuel diz, até que Davi tem esse encontro com o profeta Natã. E na conversa que eles têm, né, Natã consegue fazer com que ele perceba que o homem rico que estava roubando, né, do vizinho pobre, era ele, quando ele usurpou a mulher de Urias.
E ali Davi então vem o arrependimento e o Salmo 51 é escrito. Davi tem que recomeçar. O caminho que Davi escolheu para recomeçar foi com Deus, nós já falamos sobre isso em outros personagens. O caminho que Davi precisou para recomeçar foi do arrependimento, nós já falamos isso semana passada, com o filho mais jovem do pai pródigo. Davi teve então que recomeçar com o joelho em terra, com lágrimas nos olhos, com arrependimento, com reconhecimento de pecado, com oração a Deus e pedindo a misericórdia dele. Mas eu quero traçar com vocês, dentro da minha trajetória, até mesmo olhando o Salmo 51, aspectos de que muitas vezes não se é dito no Salmo 51. Por exemplo, quando o texto começa assim, no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Como se Davi estivesse dizendo assim, o passado, aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei depois do meu pecado com Batseba, eu não quero mais nem sequer me lembrar de toda a dor, de toda a confusão, de todo o prejuízo que eu trouxe para a minha família, para a família de Batseba, para o meu amigo Urias, para a família militar de Urias e toda a confusão no reino. Sabe que eu aprendo com isso? Sabe qual é o princípio que eu quero extrair para você na noite de hoje? Diante de recomeços, não viva saudosismo. Saudosismo, muitas vezes, quando nós falamos de saudosismo, nós estamos falando de experiências do passado gostosas. Estamos falando de experiências do passado que nos alegram, que nos traz saudade. Mas se você for ver a definição de saudosismo, saudosismo significa apego demasiado ao passado. O passado tem o seu valor. Quantas lições eu tenho na minha vida no passado? Quantas coisas, quando eu olho para o meu passado, eu posso aprender, eu posso recordar para não evitar ou para não cometer os mesmos erros no presente. Mas o passado tem que continuar no lugar dele. Lá, passado, passou. Muitas vezes nós não conseguimos recomeçar porque temos apego demais ou temos apego demasiado ao passado. Estamos cheios de saudosismo. Mas naquele tempo eu tinha isso. Mas naquele tempo eu fazia assado. Mas naquele tempo eu conseguia aquilo. Ei, se você ficar pensando no que você tinha, no que você fez, no que você perdeu ou no que você não ganhou, você não vai conseguir recomeçar. Quando Davi diz, apaga as minhas transgressões, ele diz, Deus, eu não quero viver de saudosismo. O que foi o reino antes de Batseba foi. O que foi o reino depois de Batseba foi. Eu não quero mais viver nem aquela experiência antes e nem aquela experiência depois. Recomeço tem que trazer em você o sentimento de algo novo. Tem que trazer em você o sentimento de possibilidades novas. É recomeço. Claro, você pode trazer algumas experiências do passado. Claro, você pode visitar o seu passado e pegar algum aprendizado que de lá foi bom e aplicá-lo aqui? Sim. Mas se você ficar preso ao passado, demasiadamente, de maneira saudosista, você não vai conseguir recomeçar. Quando eu penso no meu ministério pastoral, os momentos mais difíceis que eu passei no recomeço, foi porque eu estava preso ao meu passado. Foi o meu saudosismo que atrapalhou demais o meu recomeço. O saudosismo. Sabe aquela coisa? Mas eu já vi isso acontecer. Mas quando eu precisava que pessoas me ajudassem, eu tinha. Quando eu precisava de recurso, eu tinha. E por que agora eu não tenho? E quando nós nos prendemos demasiadamente ao passado, nós colocamos em xeque, colocamos em perigo a possibilidade de um recomeço. Então esse é o primeiro convite que eu faço a você na noite de hoje. Você precisa recomeçar?
a graça está à sua disposição. Né? Deus perdoou Davi, você conhece a história. Deus fez com que ainda Davi produzisse muitas coisas. Deus deu a Davi Salomão. Salomão foi um homem sábio. Salomão construiu o templo de Jerusalém. E a história continuou. E Deus foi gracioso com Davi. Deus também é gracioso com você. Sabe que muitas vezes esse saudosismo está dizendo para nós que Deus não é gracioso. Quantas vezes esse saudosismo não está preso a alguma coisa do passado boa, alguma coisa do passado que te dá alegria, que te dá sorriso no rosto, que te dá prazer, mas está na sua queda. Quantas vezes o saudosismo está relacionado ao seu tropeço, ao seu erro, e você fala assim, eu errei uma vez, a possibilidade de eu errar a segunda é grande, então quer saber de uma coisa? Não vou começar nada, deixa eu ficar aqui paradinho, não vou quebrar a cara de novo, não vou me prejudicar de novo, não vou sofrer de novo, não vou me expor de novo. Mas olha, se você precisa recomeçar, porque lá atrás você tropeçou, foi só um ato, como o de Davi, de olhar naquela maldita janela. Foi só um ato. Eu quero convidar você a confiar, a crer na graça de Deus. Eu quero convidar você a confiar e a crer nesse recomeço que Deus nos oferece pelo teu amor, através do seu favor imerecido. Então, não fique preso demasiadamente ao seu passado. Se liberte desse saudosismo. Já foi. Você não tem mais aquilo. Talvez você nunca teve aquilo. Foi simplesmente uma sensação e uma impressão que você tinha. Então não se apegue mais a isso. A segunda lição, o segundo princípio que eu aprendo é que em todo recomeço nós temos que estar conscientes, nós temos que estar seguros da realidade em que estamos inseridos. Olha o que o texto bíblico diz, no versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Ou seja, depois da experiência com Betseba, depois da experiência com o profeta Natã, depois de reconhecer que ele fez muita coisa errada, agora ele está recomeçando, e ele está recomeçando conscientemente. Ele está dizendo, eu pelas minhas próprias mãos vou sempre fazer coisa errada. Eu pelas minhas próprias mãos vou falhar. Eu, pela minha vontade ou pela minha natureza humana, vou transgredir leis, vou ferir o coração de pessoas, vou ferir o coração de Deus, vou, então, dar com os burros na água. Davi, no recomeço dele, ele assumiu, ele reconheceu, ele teve consciência do seu momento. Como se ele tivesse consciência da sua realidade, não apenas interior, mas da sua realidade externa. Você precisa recomeçar. Você já venceu o saudosismo? Então agora faça, um trabalho de consciência da sua realidade momentânea. O que é que você tem nas mãos? Com quem você pode contar? Se você chegar à conclusão que não pode contar com ninguém, que chegue a esta conclusão. Que seja bom isso para você, porque daí você não está iludido quanto à sua realidade. Você vai saber fazer o seu planejamento, poder pensar nas suas decisões, poder então avaliar os seus riscos de maneira mais clara. Recomeço exige de nós consciência de realidade, exige de nós convicção de realidade. Olha, não se engane no recomeço. Não se engane com as possibilidades que ainda não se concretizaram. Fique firme com o que você tem. Fique firme com o que você tem de real. E comece a trabalhar com isso. O grande recomeço de Davi passa por esta consciência. Deus, eu sei que há em mim uma natureza pecadora
e isso ainda vai me atrapalhar demais, mas agora que eu sei disto, agora que eu tenho consciência disto, eu não vou ser refém disto. Eu não vou ser refém disto. Quando eu recomecei lá na escola, por exemplo, eu tinha uma realidade difícil. A pessoa que estava trabalhando lá saiu com suspeita de pedofilia. Eu tinha uma realidade. Pais amedrontados, pais inseguros, com histórias de seus filhos, ou dos vizinhos, ou dos amiguinhos dos seus filhos, assustados, molestados, e que estavam então cheios de insegurança. Mas eu só fui saber disto depois que eu já estava trabalhando. E curiosamente, eu vejo isso como a graça de Deus no recomeço da minha vida. A graça de Deus no recomeço da minha vida. Curiosamente, em uma outra viagem, a Lilian estava comigo. E aí, os pais começaram a sentir um pouco mais de segurança por causa da figura feminina e não mais da figura masculina. Entendendo que ela era a segurança de que a história não iria se repetir naquela escola com aquelas crianças. A minha realidade era esta. E aí depois, a presença da Lilian passou a ser uma necessidade pela quantidade de crianças que foram chegando, como eu disse a vocês. Mas se você conseguir fazer uma leitura da sua realidade, faça e não a esconda, não a jogue para debaixo do tapete, não faça vistas grossas para ela, a encare e a enfrente com coragem. E ao enfrentá-la com coragem, você então vai estar recomeçando pela perspectiva certa daquilo que a palavra de Deus diz. Davi, ele jamais poderia recomeçar se ele não olhasse para a sua realidade e dissesse: eu sou um pecador. Como ele diz assim, eu sou um pecador desde que nasci. Como ele vai dizer mais à frente, né? Que ele pecou contra Deus, ele pecou contra as pessoas. Ele estava seguro de quem ele era, aonde ele estava, e agora ele tinha os recursos para mudar a história. No caso de Davi, era a graça de Deus à disposição dele e o perdão de Deus. Mas talvez na sua história, você também possa contar com a graça de Deus como eu contei. Sem ter total consciência, daqui a pouco a Lilian está lá na perua, daqui a pouco a Lilian está lá na van, e ali então os pais começam a ter segurança, a escola começa a ter segurança e a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Qual é a sua realidade hoje? Você tem pessoas para te apoiar ou você está sozinho? Você tem recursos financeiros e quais são esses recursos financeiros? Você precisa de estratégia, você tem alguém para te ajudar nessa estratégia ou você vai montá-la sozinho? Não importa como vai ser o seu recomeço, que ele seja a partir de uma leitura, de uma radiografia perfeita do seu momento. Terceiro princípio que eu aprendo, que eu quero extrair desse salmo tão conhecido de Davi. Ele diz assim no versículo 8, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Ele fala assim no versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação, com um espírito pronto a obedecer. Ele fala assim no versículo 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Veja que em todos esses versículos, em todas estas possibilidades, ele está falando de uma postura nova, ele está falando de uma atitude nova, ele está falando de um novo momento em sua vida. Ele fala no versículo 8, faze-me ouvir novo júbilo. Ele diz no versículo 12, devolve-me a alegria. Ele diz no versículo 5,
Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. O que eu aprendo com Davi é que diante do recomeço, e a graça do recomeço está exatamente nisso, na possibilidade, de contar com Deus e saber que Ele é o Deus das oportunidades da nossa vida. Ele vai sempre estar dizendo a você, eu te dou uma nova chance. Ele vai sempre estar dizendo a você, não se preocupe, vamos tentar de novo, eu te ajudo. Ele vai sempre estar dizendo a você, olha, se erga, vamos reerguer, eu caminho com você. Porque Ele é o Deus das oportunidades. Ele é o Deus dos recomeços, das chances das nossas vidas. Mas sabe o que eu vejo com Davi? Que ele recebe o novo de braços abertos. Davi estava cheio de expectativa quanto ao novo. Davi estava querendo viver esse tempo novo. Davi estava cansado de ver a espada sobre a sua família. Davi estava cansado de chorar. Davi estava cansado, de lamentar. Davi estava cansado de viver tempos difíceis, de talvez tentar administrar sozinho a culpa, do seu coração, de tentar, alegrar a Batseba, de recebê-la agora de verdade, legitimamente como sua esposa. Eu fico imaginando a conversa de Davi com Batseba. Talvez Batseba também triste, mesmo estando com Davi, por tudo aquilo que aconteceu com Urias e talvez da bela vida que ela tinha com Urias, até que tudo aquilo acontecesse. Davi não queria mais viver esse tipo de sentimento, pensamento e insegurança. Ele estava louco pelo novo. Ele estava esperançoso pelo novo, ele estava desejoso do novo. Por isso ele diz, eu quero novamente ouvir júbilo, e eu quero ter novamente alegria. Eu quero poder dos meus lábios saírem palavras que abençoam. Eu quero ser o novo Davi, eu quero ter uma nova vida, eu quero fazer novas coisas. Todo recomeço vai colocar diante de você algo novo. Receba esse novo de braços abertos. É uma mudança de trabalho, é uma mudança de carreira, é mudanças nos relacionamentos, é uma mudança de cidade. Eu não sei o que é que vem pela sua frente, eu não sei o que acontecerá em 2021, que talvez você vai ter que vislumbrar o novo. Ainda a gente tem esse finalzinho de 2020 para viver e muitas coisas novas vão acontecer. Eu só posso garantir a você, esteja de braços abertos pelo novo. Mesmo Deus aparentemente trabalhando desde a minha adolescência e me levando para este caminho de recomeços, eu já tive que recomeçar algumas coisas na minha vida. Uma das grandes resistências que eu vivi foi de estar de braços abertos para receber o novo. Eu tenho a tendência de ser saudosista, eu tenho a tendência de esconder para debaixo do tapete a realidade que me cerca, e por isso eu tenho a tendência de não aceitar com naturalidade o novo. Muito se diz a respeito de mudanças que a nossa sociedade viverá a partir desta pandemia. Eu continuo dizendo que eu tenho as minhas reservas. Pessoas mudam, na minha concepção, por dois motivos. Primeira mudança só é possível em Jesus Cristo. É Ele que produz mudanças. E segundo, quando o impacto da morte chega. E as pessoas que não viveram o impacto da morte, elas não vão mudar. E se elas não tiverem uma experiência pessoal com Jesus, elas não vão mudar. E eu tenho minhas dúvidas se de fato existe um novo normal a ser vivido nos próximos anos. Talvez no próximo ano, não muito mais do que isso. O que eu vejo é muitas pessoas
é a minha leitura e eu quero estar errado nela. Muitas pessoas fazendo disto uma grande desculpa nas suas vidas e se escondendo atrás desse novo normal. Quando você se esconde atrás de uma realidade, você se fecha para o novo de Deus na sua vida. Quando você se esconde por medo, por insegurança, por falta de fé, qualquer que seja o motivo, por experiências traumáticas do passado, quando você se fecha ou quando você se esconde atrás da sua realidade, você está dizendo não para o novo de Deus para a sua vida. E eu fico imaginando que Deus tem algo novo para te oferecer. Deus tem algo novo para os seus dias. Deus tem algo novo para a sua vida. E você está assim, fruto de medo, fruto de experiências traumáticas, fruto de insegurança, fruto de uma leitura errada, qualquer que seja o motivo. Davi estava assim: Pai, eu quero um novo. Eu quero alegria novamente. Eu quero uma nova alegria. Eu quero palavras diferentes nos meus lábios. Eu quero um novo relacionamento com o Senhor. Eu quero um novo relacionamento familiar. Eu quero um novo relacionamento para o meu reino. E ele estava de braços abertos para o novo. Não existe a possibilidade do recomeço. Não existe. Se você se fechar para o novo. Talvez você vai fazer a mesma coisa que sempre fez em um local diferente. Às vezes você vai fazer a mesma coisa que você sempre fez com pessoas diferentes. E você acha que isso é novo, porque você está num local diferente, você está com pessoas diferentes e você acha que é novo. Mas você só está reproduzindo cultura. Recomeçar exige de nós abandonar algumas culturas, lutar para que outras sejam preservadas e descobrir as novas culturas que nós vamos inserir. Se abra para o novo. Ele é assustador, eu sei o quanto ele é assustador. Na minha vida, por exemplo, ele foi tão assustador, naquele período em que eu fui convidado para tentar ajudar aquela igreja no interior de São Paulo a recomeçar, que eu fugi. E eu confesso para vocês que ainda eu carrego um pouco deste lamento. Não devia ter fugido, devia ter experimentado este novo, devia ter deixado Deus fazer o novo através de mim. Mas eu fugi. Como você sabe, de algumas vezes e alguns momentos em que eu fugi. Abra-se para o novo. Ele é assustador, eu sei. Mas a partir do momento que você começar a vivenciá-lo, a partir do momento que o prazer de vivenciá-lo você experimentar, a partir do momento que a adrenalina começar a correr diferente na sua veia, você vai olhar para trás e vai dizer assim: ainda bem que eu venci o meu medo quando foi me posto, quando foi me colocado, quando foi me convidado o novo. Ainda bem. Davi recomeça a sua vida recebendo o novo de braços abertos. Receba o novo de braços abertos. Eu sei que nesse momento, talvez, enquanto o Espírito Santo está falando com você, você está pensando na sua própria vida e negociando com as suas emoções, negociando com os seus sentimentos, talvez tudo aquilo que você vai deixar para trás, tudo aquilo que você vai perder. E nessa hora do recomeço, nesta hora de viver o novo, a gente comete esse erro, porque a gente fica preso ao que nós vamos ter que abrir mão, nós ficamos presos àquilo que vamos perder, nós ficamos presos talvez àquilo que vamos abandonar e nem conseguimos enxergar aquilo que vamos receber, aquilo que vamos ganhar, aquilo que será agregado a nós. Em cada um dos meus recomeços, quanta experiência eu adquiri. Em cada um dos meus recomeços,
quanta alegria eu vivi, como foi gostoso, né, poder ver aquela escola sendo revigorada, e daqui a pouquinho eu transfiro o direito de transportar os alunos daquela escola e deixo pessoas chorando para trás. Como foi gostoso, né, poder ver no tempo da pizzaria, a gente ter que abandonar a pizzaria, e ali então uma grande empresa querendo adquirir, e daqui a pouquinho a gente deixa clientes para trás chorando. Como é gostoso ver ovelhas que ficaram para trás chorando. Mas o dia que eu não recomecei, quem ficou chorando fui eu. Em todos os recomeços, pessoas saudosas, gratas, reconhecendo o que foi feito, ficaram chorando. Quando eu disse não para o recomeço, eu que chorei, eu que lamentei. Não tenho a mínima ideia de como seria, e talvez por isso eu chore. Então, nesse momento, quando o novo está chegando para a sua vida, receba-o de braços abertos. Não pense muito no que você vai perder, mas olhe para aquilo que você vai ganhar. Talvez você nem saiba dimensionar tudo que você vai ganhar, mas não se preocupe, porque você vai ganhar. Porque na minha experiência, como eu disse para os nossos adolescentes e jovens em um dos nossos encontros, talvez em algum dos nossos retiros, se eu não estiver enganado foi no Wake, quando a gente fez o retiro com os nossos adolescentes e jovens. Deus não tira nada de bom de nós para dar algo pior. Se Deus está tirando algo bom de você, é porque Ele tem algo tão bom quanto ou melhor para te dar. E nos meus recomeços tem sido assim. Deus tirou muita coisa boa da minha vida, mas Ele tem agregado e colocado tão boa ou melhor quanto na minha vida. Por isso, abra os seus braços, abra o seu peito, coloque o seu rosto à tapa, mas receba com alegria o novo de Deus sobre a sua vida. Você conhece a história de Davi? Davi vai terminar o salmo dizendo assim: então, quando eu viver o novo, versículo 19, quando eu for restaurado, quando eu estiver recomeçando, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Como se Davi estivesse dizendo: este recomeço na minha vida é para também trazer alegria e satisfação ao Senhor. Recomeços não é apenas para satisfação pessoal. Um Deus grande jamais vai pedir algo pequeno para você, por isso é tão desafiador os recomeços. Mas eu sei que em cada recomeço da minha vida, e em cada obstáculo vencido, e em cada vitória conquistada, existe um Pai, vendo isso como um holocausto, como uma oferta minha, porque Ele sabe qual foi o sacrifício do meu coração. Ele sabe qual foi o sacrifício do coração da minha esposa. Ele sabe qual foi o sacrifício do coração da minha filha. Ele sabe as nossas lágrimas. Ele sabe as nossas crises. Ele sabe as nossas angústias. E quando Ele vê que nós estamos persistindo pela obediência, e daqui a pouquinho nós estamos vencendo os obstáculos, vencendo os degraus, e daqui a pouquinho nós estamos chegando aonde Ele gostaria que nós estivéssemos, Ele recebe isso como um holocausto, como uma oferta nossa a Ele. E aí sabe como eu vejo? Como um pai que está na arquibancada da vida,
dando palmas ao seu filho, dizendo: parabéns, você venceu, você conquistou, você chegou lá. Você é motivo de orgulho para mim. Quando você recebe o novo de braços abertos, não apenas você encontrará satisfação, mas o Deus que te ama também encontrará em você satisfação. Porque é o pai da arquibancada que diz: parabéns, muito bem, meu filho, que bom serviço que você fez. Eu estou aqui. Se precisar recomeçar de novo, você já sabe, é só olhar para a arquibancada e eu estarei sempre aqui torcendo por você. Na arquibancada da sua história, tem um Deus sempre torcendo por você e ajudando você a alcançar as suas metas. Não foi fácil para Davi recomeçar. Foi um escorregão. Ele viveu muitas experiências difíceis, mas ele recomeçou. E eu quero dizer que esse recomeço está disponível a você. Não importa se foi uma decisão errada no passado. Não importa se foi um pecado que feriu seu coração no passado. Não importa se foi uma maldade que fizeram com você no passado. O recomeço sempre estará disponível a você, porque ele é fruto da graça de Deus sobre a sua vida. E ele é cheio de graça, cheio de aventuras, cheio de surpresas. É lágrimas, é choro, mas é também alegria quando o dia recomeça. Então não tenha medo. É tempo de recomeçar? Eu estou orando por você e pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida.